Olá pessoal, nessa semana e na próxima semana em matemática, nós vamos trabalhar com resolução de problemas. Então é leitura e interpretação para saber quais continhas deverão ser realizadas para resolver o problema. Então na capa aqui, no tema de abertura do capítulo, nós temos uma professora, duas crianças e um probleminha na lousa. Maria vai distribuir igualmente R$ 148,50 entre seus 3 filhos. Quantos reais cada filho de Maria vai receber? Então aqui, pessoal, ela vai distribuir. A ideia de distribuir, nós temos a ideia de divisão. Então, quando ela distribui igualmente, ela vai separar em 3 partes iguais, repartir em 3 partes iguais, R$ 148,50. Vamos resolver então juntos? Então, R$ 148,50 ela vai dividir em 3 partes iguais. Lembra da regrinha dos números decimais? Eu tenho que igualar as casas decimais para depois dividir. Quantas casas eu tenho após a vírgula aqui? 2. Então, eu venho aqui, coloco a vírgula, 2 casas decimais. Feito isso, eu posso realizar a divisão sem a vírgula. Então, eu venho o quê? Eu tiro a vírgula dos dois lados. Então, agora eu vou realizar a divisão. 1, dá para dividir por 300? Não. 14 dá? Não. 148 dá? Não, porque é menor. Então, eu tenho que utilizar 1485. Então, eu vou somar de 300 em 300 até chegar perto de 1485. 300, 600, 900, 1.200, 1.500. Passa. Então, é só 4 vezes. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 4 vezes 3, 12. Então, 1.200. Fazer continha de menos. 5 menos 0, 5. 8 menos 0, 8. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Tenho 0 para baixar, então eu continuo. Agora eu tenho 2.850. Então eu vou continuar. Se 4 era 1.200, mais 1.200 dá 2.400. Então 8 vezes dá 2.400. E 9 vezes? 9 vezes 3, 27. Então dá 9 vezes vai dar 27. 2.700. Você continha de menos. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 8 menos 7, 1. Sobrou 150. Tem número para baixar? Não tem. Então, 150 são 150 unidades, tá? Então, aqui acabou a unidade. Eu consigo dividir 150 por 300? Não. Então, eu vou trocar a unidade pelos décimos. Então, eu coloco a vírgula e acrescento 0. Na verdade, a vírgula ela fica ali escondidinha, né? E daí eu venho aqui na chave e coloco a vírgula. Por quê? Agora eu vou resolver os décimos, que são depois da vírgula. Então, aqui, na verdade, eu vou ficar com 150, eu acrescento 0, vai ficar 1.500. Eu troquei 150 unidades para 1.500 décimos. Coloquei a vírgula aqui, porque agora eu vou resolver os décimos. 300. Cabe quantas vezes no 1.500? Vamos contar? 300, 600, 900, 1.200, 1.500. 5 vezes, tá? Para 1.500 não sobram nada. Então, quanto que é? R$ 148,50 dividido em 3. Dá para cada um R$ 49,50. Tá bom? Agora, pessoal, eu vou resolver com vocês uma situação, depois eu deixo alguns probleminhas para vocês, tá? Nós temos aqui, na roda de conversa, um gráfico falando sobre uma ciclovia, tá? Em 2018, no Brasil, havia, nas capitais, 3.291 quilômetros de malha de ciclovia. Então, é para o pessoal andar de bicicleta. Aqui nós temos o gráfico, olha. O título do gráfico:
quantidade de pessoas para cada quilômetro. Então, cada quilômetro, então 1 quilômetro, eu tenho essa quantidade de pessoas. Em Rio Branco, em 1 quilômetro, tem 3.570. Em Florianópolis, em 1 quilômetro, tem 5.050 pessoas. Em Palmas, 5.162. Em Brasília, 6.536. E Vitória, 7.263. Em cada quilômetro, tá? Saiba mais. Malha ciclovia é uma via onde devem passar exclusivamente a pessoa humana, os veículos que são de pessoa humana, propulsão humana, skate, bicicleta, patins, todos que a força quem realiza é o ser humano, o homem, a pessoa, tá? Nós vamos responder algumas questões, sempre olhando ali. Com base nas informações, responda as questões. Em sua cidade, há malha cicloviária? Tem malha de ciclovia aí, em Paraguaçu? Um caminho só para andar de bicicleta? Se sim, vocês vão responder. Quantos habitantes por quilômetro de malha existem em Rio Branco? Então, por quilômetro, em Rio Branco tem quantos? Vamos olhar ali no gráfico? Rio Branco tem quantos? 3.570. Vamos colocar aqui. 3.570 habitantes, tá? Em qual dessas capitais a quantidade de pessoas por quilômetro de malha cicloviária é pouco mais do que o dobro da quantidade de Rio Branco? O que é o dobro, pessoal? O dobro de Rio Branco, eu vou pegar a quantidade de 1 quilômetro e vou multiplicar por 2. Dobro é multiplicar por 2, triplo por 3, quádruplo por 4, assim por diante, tá? Então, a gente vai fazer 3.570 multiplicado por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Fica o 4, sobe 1. 2 vezes 5, 10. Com que subiu, 11. Fica 1, sobe 1. 2 vezes 3, 3 mais 3, 6. Com que subiu, 7. 7.140. Qual que tem um pouquinho mais do que 7.140? Vamos lá olhar no gráfico? Só um pouquinho a mais. 5.000 é menos, 5.000 é menos, 6.000 é menos, 7.200. Aqui, passou. Então, qual tem um pouquinho mais que o dobro de Rio Branco? A cidade de Vitória. Então, vamos escrever aqui. Em Vitória. Tá? Agora, a D. Qual é a quantidade de pessoas a cada 5 quilômetros na cidade de Brasília? Então, no gráfico em Brasília, nós temos que a quantidade de pessoas por 1 quilômetro é de 6.536, tá? Em 1 quilômetro, aqui. Só que ele quer saber em 5 quilômetros. Então, o que eu vou fazer com esse valor? Eu vou multiplicar por 5. Então, 6.536, eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 6, eu vou somar o 6 5 vezes, ou pensar ali na tabuada. 5 vezes 6 dá 30. Fica o 0, sobe o 3. 5 vezes 3, eu posso somar o 5 3 vezes. Eu posso inverter, é lógico também. 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Vai dar 15. Com 3 que subiu, 15. 16, 17, 18. Fica o 8, sobe 1. 5 vezes 5, 25. Com 1 que subiu, 26. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então, em 5 quilômetros, quantas pessoas cabem ali na ciclovia? 32.680 pessoas, tá? E qual é a quantidade de pessoas a cada 500 metros? Então, na cidade de Palmas. Em Palmas, tem 5.162 pessoas. Só que isso é em 1 quilômetro. Quanto que é 500 metros? Lembra que 1 quilômetro tem 1.000 metros? Então, 500 metros é o quê? Metade de 1 quilômetro. Então, eu tenho que pegar a metade
desse número. O que é pegar a metade desse número? É dividir ele por 2. Então, dividir por 2. Se eu quisesse 1/3 do valor, eu dividiria por 3. Se eu quisesse 1/4, dividiria por 4. 1/5, dividiria por 5. Só que como é metade, divido por 2. 5 é maior que 2, dá para dividir. Quantas vezes o 2 cabe no 5? 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Passou, então só 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Para 5 sobra 1. Abaixo 1. Agora 11. O 2 cabe quantas vezes no 11? Se eu pegar 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6 passa. Então, 2 vezes 5, 10. Para 11 vai sobrar 1. Abaixo o 6. Agora, 16. Quantas vezes o 2 cabe no 16? Ou na tabuada do 2, tem o 16? Ou quem chega perto? Se eu pegar 2 vezes 8, dá 16. Exato. 16 menos 16, 0. Abaixo o 2. 2, cabe quantas vezes no 2? Uma vez. 2 vezes 1, 2. Para 2 não sobra nada. Então, quanto é metade de 5.162? 2.581. Tá? Essa é a continha resolvida, a resposta. Então, em 500 metros, cabem quantas pessoas? 2.581 pessoas. Tá? F. Qual é a diferença entre a quantidade de pessoas por quilômetro da malha cicloviária de Rio Branco e Brasília? Então, eu quero saber o quê? Qual é a diferença? Estou comparando Rio Branco com Brasília. Então, diferença é continha de menos. O que uma tem a mais que a outra. Então, eu vou fazer continha de menos. Então, Brasília tem... Vamos olhar lá. 6.536. Então, eu vou fazer 6.536 menos a do Rio Branco. Do Rio Branco tem 3.570. 6 menos 0, 6. 3, eu consigo tirar 7? Não consigo.